Olá, pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos falar sobre o GitHub. Mas o que é isso, Maria? Eu tenho certeza que você já escutou falar do GitHub e talvez você nem saiba o que é. Ou talvez você saiba o que é e não sabe como usar, como adaptar o GitHub para a sua realidade. Então vamos lá. O que é o GitHub? O GitHub é uma plataforma de hospedagem. E o que é uma plataforma de hospedagem? É quando você, como usuário ou como programador, você vai e desenvolve um projeto e você coloca o seu projeto na plataforma. Você vai hospedar o seu projeto na plataforma. E eu, como usuária, eu posso ver o seu projeto, fazer contribuições com seus projetos e baixar os seus projetos para poder fazê-lo, para poder replicar o seu projeto. Então, pessoal, a gente brinca que programar nem sempre você começa do zero. Programar, a gente pode pegar um script pronto lá no GitHub, a gente pega um script pronto lá no GitHub e leva para a nossa plataforma do RStudio, a gente vai levar para o RStudio e a gente pode adaptar para a nossa realidade. Então, assim, se a pessoa ela fez um mapa de população e você quer fazer um mapa de dados de saúde, mas o mapa é bem parecido. Você pega esse mapa de população e vai adaptar para os seus dados da saúde. Então fica bem tranquilo a gente mexer com o GitHub. Ele auxilia demais a gente, auxilia muito mesmo. Então vamos lá. Vou mostrar para vocês agora a plataforma do GitHub como ela é. Então, essa aqui, pessoal, é a cara do GitHub. Por quê? Porque eu já entrei, eu já fiz um cadastro. Vocês vão lá, é bem simples mesmo. Vocês vão lá fazer um cadastro, vocês vão colocar um e-mail e vocês vão colocar uma senha. Pronto, vocês vão ter o seu GitHub. É gratuito, pode ir lá e fazer isso. Aí aqui você vai ver o seu perfil. O que é o seu perfil? Uma visão geral do seu perfil. Quando você colocar repositórios, que tipo projetos, pacotes, ele vai aparecer aqui na sua visão geral, nos seus repositórios, seus projetos, seus pacotes. Aqui eu não tenho nada, eu criei esse GitHub já tem um tempo, mas eu não mexo nele. Tem um outro GitHub que eu costumo mexer. Então, eu mostrei isso para vocês para ver como que vocês vão ver o GitHub de vocês. E aqui ele fica verdinho quando você faz alguma contribuição. Então, quando você fizer alguma contribuição no GitHub, ele fica verde, ó. Ele mudou aqui para o inglês, mas se você não souber, você pode vir aqui, ó. Manda traduzir de novo a página. Então, quanto mais verde ficar, mais contribuição, quer dizer que mais contribuição você fez. Você pode contribuir com o script do outro, com o projeto do outro, e as outras pessoas também podem vir pegar os seus projetos. Então, você também estará contribuindo. E você pode pesquisar, por exemplo. Eu vim aqui no GitHub, eu posso pesquisar. Se eu quero fazer um mapa de precipitação. Se eu quero fazer um mapa de precipitação, eu vou digitar aqui precipitation. E aqui ele vai me aparecer todos os resultados, tudo que ele tem de precipitação. Então, os repositórios, os códigos, os problemas, discussões, os pacotes que criaram. E aqui, pessoal, vai aparecer todas as línguas que já foram, que já tem algum projeto ou algum repositório sobre precipitação. Então, aqui a gente vai escolher o nosso, ó, nosso R, e que você vai ver, temos 289 repositórios. Então, aqui você consegue fazer muita coisa. Você pode vir aqui, ó, vou abrir um aleatório aqui só para vocês verem. Então, aqui nós temos tudo que ele colocou para criar o projeto dele, o repositório dele. E aqui ele explica o que é o repositório dele, o que ele faz. Então, você consegue ver outras pessoas, os trabalhos de outras pessoas. Olha só, essa pessoa aqui, ela fez outro trabalho, ela criou, na verdade, um pacote. Olha, como que você instala o pacote? Ela vai te mostrar como que instala aqui, ó. Você pode instalar o pacote por aqui. Então, não necessariamente esse pacote vai estar lá no CRAN, que você vai conseguir instalar lá do R. Você pode instalar aqui, ditando esse código. Então, é bem tranquilo de mexer no GitHub, é muito bom. Ele ajuda demais, demais mesmo. Estou clicando aqui aleatoriamente, ó. Você pode vir e tudo. E você vai visitando também
Olha só que legal. Você vai visitando também os repositórios das pessoas. Como que eu faço isso? Por exemplo, vou pegar esse primeiro aqui. Ele criou um projeto, um repositório. Eu venho aqui no nome dele, olha só. É um nome que eu não sei quem é, não sei quem é. Só peguei aqui aleatório. E aqui vai ter a visão geral. Aqui vai ser a quantidade de contribuições que ele tem. Aqui os repositórios dele, que ele colocou, os projetos, ele ainda não tem projetos, os pacotes também ele não tem. Então, aqui você consegue ver, você quiser seguir a pessoa, você pode seguir. Então, quando você segue uma pessoa, vai aparecer lá na sua visão geral, lá no seu perfil. Então, é bem tranquilo de mexer. Então, aqui, pessoal, eu já procurei pra gente um código que seja assim um pouco mais fácil da gente entender, para a gente gerar um gráfico, um mapa, na verdade, e vocês se começarem a entender melhor como o GitHub funciona. Então, eu pesquisei lá sobre dados espaciais, então me apareceu essa aqui, estatística espacial dessa pessoa, essa T. Fernandes aqui. E aqui ela mostra o que ela fez. Ela mostra que ela criou esse mapa aqui, usando todo esse script, e ela disponibiliza os dados. Então, é interessante que quando a pessoa ela cria um repositório, ela coloca os dados que ela usou. Então, o que você pode fazer? Você vai poder replicar. Então, como que eu copio isso lá no R? Você pode vir aqui, baixar, fazer o download zip aqui. Eu já fiz o download, pessoal, porque eu fiquei com receio aqui, ó, de demorar muito. Então, eu fiz o download do zip, ele vai vir para cá, você vai dar um Ctrl X, vai copiar ele, vai vir na sua pasta de documentos, pode abrir um novo arquivo ou até vir no seu próprio R aqui, File, New Project, vamos criar um New Project aqui, um novo projeto que a gente vai criar, novo diretório, novo projeto, vou colocar dados espaciais. Onde que eu vou salvar ele? Em meus documentos, Open, criar um novo projeto. Então, aqui eu vou criar um novo projeto no R para trabalhar com esses dados espaciais. Posso minimizar aqui e essa pasta vai ser criada. Então, o que eu posso fazer? Eu posso vir aqui nela, procurar ela aqui, ó, meus documentos. Eu coloquei dados, ó, dados, deixa eu ver aqui, meus documentos, aqui, ó, dados espaciais. Saiu um pouquinho errado, mas tá bom. E vou colar. E aqui eu mando extrair. Vou extrair aqui. Então, ele extraiu pra gente, ó, ainda ficou dentro de duas pastas. E a gente consegue ver tanto os dados dele, tanto o script e os dados utilizados também, em todos os formatos. E o mapa que ele fez, que ela salvou, né, no caso. O que a gente vai fazer? A gente vai definir o nosso diretório agora. Session, set work directory, choose directory, e a gente vai definir para aqui, para dentro da nossa pasta. Por quê? Porque quando eu crio um projeto, ele já definiu o diretório. Só que quando eu colei lá os meus dados, acabou que ele criou duas pastas. Então, na hora que eu rodar, não vai entender. Então, eu fui lá, ó, ele criou duas pastas. Estava aqui, em dados espaciais. Então, ele criou essa, que tem outro objeto, criou essa. Então, por isso, eu vou definir essa aqui. Quando eu colocar Open, ele vai abrir aqui para mim, ó. Tudo que eu preciso. O que eu preciso? Do meu script. Eu só clico aqui, ele tem um script. Então, ele fez um mapa da população dos estados brasileiros de 2017. Então, ele fala de onde que ele pegou do IBGE, e aqui ele coloca o script. Então, aqui a gente consegue rodar o script. Então, ele fez, primeiro, ele chamou os dados com a função read_csv. Os dados ele chama estimativa do 2017.csv, que está aqui, ó. E ele fala que a separação é ponto e vírgula, e ele atribui esses dados um nome chamado POP Brasil, né, BR. Eu vou dar um Ctrl Enter e ele vai aparecer aqui pra gente, ó. Os dados estão aqui. Então, os dados de
a UF, o código, o município, o nome do município, a população estimada. E aqui ele consegue fazer uma visualização das primeiras linhas, olha, das 6 primeiras linhas. E agora ele renomeia o que? Ele renomeia os nomes das colunas. Então, aqui ele só colocou para renomear os nomes das colunas. Depois, ele consegue ver que as últimas 6 linhas, essa função veio, é para ver as últimas 6 linhas. E aqui ele vai verificar se tem valores nulos. O que são valores nulos? São valores que não existem. Então, ou alguém esqueceu de colocar, então ele vai verificar se tem valores nulos. Então, não tem valores nulos, falso. E aqui ele vai carregar, então, uma nova biblioteca, um novo pacote. Então, ele carrega o pacote dplyr, por quê? Porque ele vai agrupar os dados dele pelo código do estado, né? E também pelo nome do estado. E depois ele vai fazer uma somatória dos valores numéricos da população do estado. Então, ele vai criar uma nova coluna chamada POP. Então, aqui ele criou. A gente pode observar que a gente tem o F, código do F e POP. Só isso. A gente já tem agora só 3 variáveis que ele selecionou. E aqui ele vai criando vetores de cor a partir da população. Ou seja, de uma certa população até outra vai ser a cor 2, até outra vai ser a 3. Então, isso é só para ele, pode dar um Ctrl Enter aqui, é só para ele criar uma tabela de cores. Então, ele criou uma tabela de cores, ó, que a gente consegue visualizar a tabela de cores dele. Então, posteriormente, o que ele vai fazer? Ele vai adicionar as cores dos vetores. Então, aqui, ele adicionou as cores dos vetores. E agora, pessoal, o que vai acontecer? Vai acontecer que a gente pode fazer o shape, a gente vai chamar o shape. O shape, ele já tinha aqui, ó, o F Brasil, porque ele quer plotar, né, o Brasil. Como que a gente vai fazer? Primeiro, a gente vai carregar o pacote raster, e esses outros 2 pacotes aqui, ó, que ele colocou até comentado, eu vou descomentar eles e carregar. Por que eu vou carregar? Porque possivelmente ele vai usar. Se ele colocou aqui é porque ele usou. Então, eu vou carregar os 2 pacotes aqui, eles carregaram para mim, e eu vou carregar o shape. Aqui ele deu um erro no shape. Vamos carregar de novo para ver se vai continuar o mesmo erro. Isso é normal quando você pega um script de outra pessoa. Olha, ele deu só um erro agora. Vamos carregar mais uma vez. Isso é muito normal quando... Isso acontece muito, né? Quando a gente pega um shape, tá vendo? Ó, você carregou a primeira vez, deu 2 erros. Carregou a segunda, deu um erro. Carregou a terceira, deu certo. Então, isso é normal, ó, ele tá aqui. Então, quando você for pegar um script de outra pessoa e der alguns erros assim, de função, deu erro na finalização, carrega de novo. Vai carregando aquela até ele parar de dar erro. A não ser que seja um erro muito... que tá falando, tá faltando uma vírgula, ou não tá aparecendo uma função, tá faltando um parêntese, aí sim, aí você vai ter que ir lá colocar e modificar aquilo. É normal também conter erros nos scripts, então você tem que saber o que você tá fazendo. É isso que a gente tá fazendo agora, a gente tá entendendo o que a gente tá fazendo. E agora a gente pode visualizar as primeiras linhas aqui do nosso shape, né? 6 primeiras linhas. E agora ele vai adicionar, ajustar os caracteres. O que seria isso? É porque, pessoal, a gente pode observar que aqui até que não deu problema. Mas no computador de vocês pode dar problema. O quê? Ela coloca muito acento. Isso não é legal. Isso não é legal quando a gente está mexendo com dados de R. Então, esses acentos, no computador de vocês aí, pode estar todo doido. Todo doidão aí. Pode estar um símbolo no lugar. Então, o que ele faz? Ele coloca que ele muda o encode para o TF8, que é o que ela criou, o script. Quando a pessoa cria por exemplo, se eu criar um script que o meu está reconhecendo os acentos, o seu pode ser que não esteja reconhecendo. Então, eu tenho que falar para você em qual... como que eu criei? Eu usei o TF8. Então, se eu criei usando o TF8, ele reconheceu que tinha acento, entendeu? Então, só rodar isso aqui, bem tranquilo também.
E agora ele vai criar uma tabela, juntando as duas coisas. Ele vai criar uma tabela juntando o shape e a população através do código, tanto do código aqui do shape, né? E quando o código aqui do estado, que é a mesma coisa. Então, aqui ele vai criar uma tabela para a gente. E ele vai ordenar o nosso DF. Ele vai juntar através do merge e criar um novo data frame também, para poder, depois ele vai pegar a dimensão, os nomes e criar uma tabela, né? Aqui. Então, é bem tranquilo mesmo. O que aconteceu? Ele mostra aqui pra gente que ele realmente criou uma tabela é verdadeira essa tabela que ele criou. E agora, ele começa a adicionar os dados do shape. Então, aqui ele pega os dados do shape, do data frame, e ele começa a ordenar esses dados. Então, ele vai fazer a identificação. Por quê, pessoal? Porque o mapa que ele criou é um mapa que vai variar a cor. A cor é a mesma, a cor é azul, mas vai ficar um degradê de cores. Então, ele precisa fazer isso. Ele precisa ordenar, ele precisa enumerar aqui, a identificar as colunas. As colunas vão de 1 a 27 e elas serão atribuídas pelo ID. Então, o que acontece? Aquele estado que tiver uma maior população, ele vai ficar mais escuro. E aquele estado que tiver uma menor população, ele vai ficar um pouco mais claro, mas, porém, ele está fazendo a mesma cor. Por isso que ele definiu lá em cima aquelas cores. Vai de, eu não lembro mais, mas de 400 mil até 800 mil é 1. De 800 mil a 1 milhão é 2. Por exemplo, então foi isso que ele fez. Então, aqui a gente vai rodar. E agora nós vamos criar, finalmente, o nosso data frame. Vamos carregar aqui o ggplot2, que é o nosso pacote, e vamos criar o data frame. O que seria criar esse data frame? A gente vai pegar o nosso shape que a gente fez, que a gente mexeu nele todinho aqui, que tá bonitinho aqui pra gente, ó, com ID, código, né? E onde vai ser região, onde está escrito região, ele vai colocar, onde está escrito ID, na verdade, ele vai colocar o nome de região. E depois ele vai juntar tanto o mapa do Brasil quanto esses dados do shape através do ID. Então, é isso que ele vai fazer. É bem simples, ó. Se der erro de novo, a gente volta e roda de novo. Parece que não deu, não. Aqui, ele tá aqui, ó. Ele tá aqui, tá vendo? Aqui ele já tem agora, ele tem um ID, ele tem um long lat, ele tem uma ordem. Então, tudo isso que ele criou aqui é justamente para poder colocar aquela cor, para atribuir uma cor e juntar os dois dados. E o que ele faz? Agora ele vai pegar os centroides, ele vai criar um centroide. O que seria um centroide? Ele vai criar um ponto no meio. Ele vai criar um ponto no meio do estado. Então, ele vai só criar um pontinho no meio do estado, porque possivelmente ele vai colocar o nome do estado, ou a sigla do estado. Então, é isso que ele vai fazer. Então, por isso que ele usa o long lat, só para falar onde que ele vai fazer. E olha, ele está fazendo aqui pelo UF. Então, vai aparecer aqui, ó, a UF do estado. Então, ele vai criar o centroide pelo UF do estado. Agora, pessoal, ele só pega, assim, os centroides e vai falar que ele vai pegar esses centroides e vai criar, tipo, uma tabelinha e atribuir um nome chamado X. Então, depois, ele vai pegar o label, que é o quê? Que é um atributo, que é o nome do meu objeto, que na verdade é o F, e vai colocar dentro de X. Ou seja, o que ele fez? Ele só atribuiu o MG para Minas Gerais, o SP para São Paulo, o RJ para o Rio. É isso que ele fez. Então, aí, ó, tá vendo? Ele está atribuindo nomes. É isso que ele está fazendo. É bem simples. E ele faz a correção do centroide do Espírito Santo. Ó, correção do centroide do Espírito Santo. Por quê? Possivelmente ficou errado. Então, ele vai colocar um novo centroide para o Espírito Santo. Agora, para a gente criar um mapa,
Ele fez aqui uma legenda, ó, uma legenda. Depois ele criou as cores, uma paleta de cor, que vai variar de acordo com essa legenda dele. E agora ele carrega dois pacotes que ajudam ele a criar um mapa, ajudam a criar um mapa junto com o ggplot2. Então, pessoal, aqui a gente pode observar que esses pacotes são do... Vocês estão enxergando, tá bem clarinho, ó. Mas esses pacotes, eles são do GitHub. Então, são dois pacotes lá do GitHub, então, provavelmente também já deve estar aqui no Chrome, deve estar no R. Então, se você não tem, você roda essa linha. Se você já tem, você Ctrl Shift C, que você vai comentar essa linha, ou seja, ela não vai aparecer. Então, a gente já carregou os dois pacotes. E aqui ele vai criar o mapa dele. Como que ele cria o mapa? Ele cria o mapa através do ggplot2, pelo mapa do Brasil. Ele quer primeiro o mapa do Brasil, onde o X e o Y vai ser long e lat, longitude e latitude, vai colorir por grupo. E esse grupo vai ser colorido pelo ID cores. O que é o ID cores? As cores que ele criou lá, através do ID. Cada município tem seu ID, através do ID ele criou essas cores. A geometria vai ser um polígono e vai ter uma coordenada. Depois ele começa a adicionar outras coisas, que eu vou mostrar para vocês. E o que seria esse Windows aqui? Esse Windows aqui é uma janela, ó. Quando eu abrir ele, vai abrir essa janela aqui. Mas por que não abriu nada? Porque eu não rodei nada, rodei só ele. Então, eu vou fechar ela. Primeiro eu vou rodando aqui, vai aparecendo pra gente, depois a gente roda lá. Então, até aqui, aí ele vai colocar uma cor preta, uma escala de cor, a legenda, ó. Rodar só até aqui pra vocês verem. Ele demora um pouquinho aqui, bem pesadinho, muitos dados que ele usou. Aqui já apareceu pra gente, tá vendo? Então, ele fez essa cor preta, foi só uma cor aqui ao redor dos estados. Tá vendo que ele criou uma paleta de cor variando a mesma cor, onde tem mais a população, maior população fica mais escuro, onde tem a menor população fica mais claro. E agora ele só vai colocando, ele vai colocando o título, na verdade legenda de texto. E aí é isso que ele vai fazer, ele vai colocar um título no final. Então aqui eu posso rodar ele todo, porque vai ficar mais fácil de visualizar. Então é isso, pessoal. Quando a gente pega um script do GitHub, a gente tem que entender a função dele. A gente tem que entender o que a pessoa usou, o que ela quis mostrar. Por exemplo, aqui, ó, falei com vocês, ele criou aquela hora um centroide só para colocar aqui o nomezinho, na verdade, a sigla dos estados. Então, ele criou um centroide para isso. Ah, e por que o do Espírito Santo? Ele mexeu, provavelmente, porque ele estava em cima do Rio de Janeiro. Então, ele teve que dar uma afastada. Não tá certo essa latitude e longitude aqui do Espírito Santo. Então, é isso, você vai adaptando. Ah, mas se eu quiser, Maria, fazer dos municípios, você vai lá e vai fazer dos municípios. Você vai conseguir, através desse script aqui, você vai precisar de quê? Você vai precisar do shape dos municípios, que você pode baixar pelo GeoBR, e você vai precisar da população dos municípios, que isso aí você pode pegar no IBGE. Então, assim, é bem tranquilo, bem tranquilo. Agora eu vou rodar aqui para vocês usando o Windows. Peraí, que eu tenho que rodar os dois juntos, né? Vou pegar todo mundo aqui, ó. Dar um Ctrl Enter e ele vai aparecer pra gente. Então, você roda os dois juntos, tá bom? Pra ele aparecer aqui. Então, foi isso que ele criou. Tá vendo que legal? Você consegue fazer um mapa, você consegue mudar aqui. Ah, eu não queria esse título, eu queria outro. Você vem aqui e muda o título. Ah, eu vou mudar aqui a população. Eu vou mudar a cor. Então, assim, vai brincando com o R, que você consegue fazer na prática, adaptar para a sua realidade. E outra coisa que eu queria falar com vocês, da importância do GitHub aqui. Porque se não fosse GitHub, a gente tinha ficado aqui horas e horas fazendo um mapa do Brasil, da população do Brasil. Então, assim, é muito mais fácil e prático a gente procurar lá no GitHub quando a gente precisa. Então,
programar não significa começar do zero. E quando você está programando, você não vai estar sozinho, você vai ter toda uma comunidade para te ajudar. Então, é isso, pessoal. Qualquer dúvida, vocês podem procurar a gente no nosso Instagram e clique aqui, ó. Nós vamos deixar um link aqui para vocês poderem baixar tanto esse script quanto os dados aqui que a gente tem na nossa aula de hoje. E não se esqueça, compartilhe o nosso vídeo e se inscreva no nosso canal. Tchau, tchau, até a próxima!